Ora, boa noite. O novo Papa na Igreja Católica, Leão XIV, foi eleito na quarta votação do conclave e é o primeiro norte-americano na história a assumir o cargo. A população do Bairro Ruiz, no município de Ogeenda, queixa-se da falta de alguns serviços sociais, como escolas e centros de saúde de referência. A dívida pública de Angola caiu para 75% em 2024 e para este ano espera-se que diminua ao nível de 62%. No Dia Mundial da Segurança Social, vamos olhar para a situação da proteção social obrigatória no país. Hoje é quinta-feira, o Girassol Jornal está no ar. Ora, boa noite. Já é conhecido o novo líder da Igreja Católica. Foi eleito no final da tarde desta quinta-feira, na quarta votação do conclave que juntou no Vaticano 133 cardeais. O novo Papa é norte-americano, tem 69 anos, chama-se Robert e adotou o nome de Leão XIV. Nas primeiras palavras proferidas na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, após a eleição do Colégio Cardinalício, perante os aplausos de mais de 100 mil pessoas, o novo Papa de 69 anos pediu ajuda para construir pontes com diálogo e o encontro referindo-se a um só povo na procura da paz. O novo Papa agradeceu o legado de Francisco, a quem sucede a partir de hoje na liderança da Igreja Católica, e pediu ajuda para construir pontes na busca de justiça sem medo. No segundo dia, a quarta votação, às 17h08 em Angola, eis que o fumo branco saiu pela chaminé da Capela Sistina, simbolizando a eleição de um novo Papa. Na Praça de São Pedro, milhares de pessoas aguardavam com expectativa a aparição do novo líder católico. Cumpridos todos os passos, segundo as leis da Santa Sé, depois de mais de uma hora de espera, eis que foi anunciado Robert Francis Prevost como o novo sumo pontífice que adota para o seu papado o nome Leão XIV. Robert Francis Prevost, de 69 anos, o Papa número 267 da história, nasceu nos Estados Unidos e é o primeiro americano a ocupar a posição. O novo Papa serviu por 2 décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, tendo depois liderado a sua ordem religiosa internacional. Depois de ter merecido a confiança de pelo menos 89 dos 133 cardeais, na janela da varanda de São Pedro, o Papa Leão XIV apareceu e agradeceu ao seu sucessor, Francisco. Afirmou que o mal não se perpetuará, falou da necessidade de uma igreja missionária e reafirmou que a igreja continuará aberta a todos. A busca contínua pela paz será parte do papado de Leão XIV, a partir de hoje, o líder da Igreja Católica, nomeado cardeal pelo seu antecessor, o Papa Francisco, em 2023. É de resto a notícia que a Igreja mais aguardava. Vamos nos próximos instantes conversar com o teólogo Paulo Viana. Paulo, muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Cardeal Robert Prevost é o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica, eleito hoje. O novo Papa escolhe o nome Leão XIV. O que é que lhe diz este nome? Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. O nome, de facto, é uma surpresa. Remete-nos ao Papa Leão XIII. Portanto, o cardeal, depois de eleito Papa, se lhe é perguntado se aceita assumir o cargo de sumo pontífice, depois de dizer que aceita, então escolhe o nome. E ele escolheu o nome de Leão XIV. Exato. Porque já tivemos Leão XIII. E tudo indica que há de seguir também as pegadas de Papa Francisco, aquele momento de recolhimento, de tristeza, que é muito normal. E agora estamos nesse momento de alegria, de júbilo pelo novo Papa. Alegria, júbilo pelo novo Papa. O 267º líder da Igreja Católica tem 69 anos, é considerado um progressista, foi nomeado pelo Papa Francisco em setembro de 2023, nomeado cardeal em setembro de 2023. Podemos esperar a continuidade das políticas do seu antecessor, no caso, Papa Francisco? Sim, tal como ouvimos nas suas palavras, ele agradece ao Papa Francisco
E alguém que foi nomeado pelo Papa Francisco era responsável pelo dicastério dos bispos, um dicastério responsável por todos os bispos, sendo certo que cada pessoa é uma pessoa, tem a sua particularidade, não é? Mas não foge daquilo que foi os ideais o perfil do Papa Francisco. E, aliás, o Papa Leão XIV acabou de afirmar que a igreja está aberta para todos, tal como o Papa Francisco dizia, e olhando, como disse no nosso princípio da nossa conversa, olhando para o próprio nome, Papa Leão XIV, remete-nos ao Papa Leão XIII, que é um Papa que muito fez e trabalhou para as questões sociais. E foi o mesmo pontificado do Papa Francisco, olhando mais para os pobres, para os imigrantes, a questão social. E o então cardeal Robert, nos Estados Unidos, onde ele é oriundo, também foi esse seu ofício. É o primeiro Papa norte-americano norte-americano da história da Igreja e o primeiro originário de um país de maioria protestante. Como é que se explica isto? Então, em minha opinião, naturalmente, tenho que crer que os cardeais, os que a maior parte votou nele, queria um Papa mais humanista, entendimento de um Papa mais ortodoxo, na linha da intelectualidade, da doutrina. Então, sendo um país maioritariamente protestante, penso eu que escolheram para um Papa aberto ao diálogo, tal como ele diz, uma igreja aberta ao diálogo, uma igreja que acolhe a todos. Exatamente. Por quê? Porque temos só um Pai, que é Deus. Deus é Deus para todos. E a maneira de explicar Deus é que é diferente. Isto justifica-se a sua eleição, no caso a eleição do Papa Leão XIV, no segundo dia do conclave, assim como aconteceu com o Papa Francisco e também Bento XVI? Sim, porque é quase improvável termos a eleição no primeiro escrutínio. Exato. Porque os cardeais não se conhecem no seu todo. Então, um e outro cardeal é mais conhecido, sobretudo aqueles que trabalham já na Cúria Romana, tal como o cardeal também, o então cardeal Robert, trabalha dentro da Cúria Romana. O agora Papa. E o agora Papa, exatamente. Então, no primeiro escrutínio, já ficam assim. Então, no segundo já se sabe aqueles mais votados, então a votação fica um pouquinho mais fácil. Tanto mais que no terceiro já, no quarto, não, quer dizer, foi definitivo. Então, tivemos 2/3, significa que votos acima de 80 votos. E pronto, agora vamos esperar que o novo Papa esteja à altura de dar resposta aos desafios atuais da Igreja. Exatamente. A figura do Papa tem um papel cada vez mais relevante no mundo, que enfrenta nesta altura vários desafios. Que linhagem deverá seguir o novo líder da Igreja Católica para fazer face ao contexto atual? Bom, lemos no seu perfil que é um Papa mais progressista, da ala do Papa Francisco, mas o Papa não é sucessor de um outro Papa, mas de Pedro, cuja cabeça da Igreja é Cristo. Então, o Papa está aí para fazer a vontade de Cristo. É verdade que, agora, para implementar aquelas verdades de Cristo, tende a adequar-se, como dizem, ao contexto atual. Então, para hoje, nosso contexto, entenderam os cardeais que precisava-se de um Papa mais congregador, um Papa que esteja aberto ao diálogo, que escuta a todos. Isto ficou claro no seu primeiro discurso. Exatamente, e foi isso que vimos e assistimos no pontificado do Papa Francisco. Ele dizia que na Igreja há lugar para todos, que ninguém se sinta excluído. Exatamente. O Papa Francisco deu uma abertura às senhoras, um ofício ao dicasteiro que até então, há anos, que na Igreja não havia as senhoras a ocuparem um lugar no dicasteiro. Era simplesmente reservado para os senhores. Exato. O Papa Francisco deu essa abertura, vamos assim dizer, essa reforma. E também o atual Papa Leão XIV é conhecido como um reformista. Tanto, temos aqui uma continuação, com as devidas aspas, do pontificado do Papa Francisco. Mas agora aqui também há um perigo, que naturalmente que não se pode agradar a todos. Nós somos humanos, dizia eu num outro programa, que haverá críticas, naturalmente, mas é preciso que a Igreja
esteja unida ao Sumo Pontífice, rezemos por ele, porque é um trabalho árduo. E aqui só uma nota, o ser Papa não é um sacramento. Na igreja nós temos 7 sacramentos, não é um sacramento, é um ofício. Exato. Mas este ofício, acreditamos que depois dele ter aceito e ser apresentado, o Espírito Santo há de acompanhá-lo, há de assistir-lo, capacitá-lo. Não foi, e alguns entendem que foi o Espírito Santo quem o nomeou, não. Foram os homens que escolheram o então cardeal Robert para Papa. Mas este homem que, passo aqui a expressão... Os 133 cardeais... Obviamente que não foram todos. Isso aqui, claro, não foram todos. Mas a maioria que votou nele. Conseguiu pelo menos 2/3 exatamente. daquilo que era esperado para chegar ao cadeirão máximo da Igreja Católica. Com certeza. O Espírito Santo, que vivifica, que orienta, que dirige a Igreja, há de acompanhá-lo. Já volto a si, Paulo Viana. Vamos já agora acompanhar o perfil do novo líder da Igreja Católica. Robert Francis Prevost Martínez, o Papa Leão XIV, nasceu nos Estados Unidos a 14 de setembro de 1955. Em 1977, obteve o título de bacharel em matemática na Universidade de Vila Nova, ano em que se juntou aos agustinianos. Entretanto, os primeiros votos foram feitos no ano a seguir, 1978. Em 2001, Prevost foi prior-geral dos agustinianos por 6 anos e em 2007 foi eleito para um segundo mandato de 6 anos novamente. Entretanto, a 3 de novembro de 2014, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo e bispo titular de Sofar. Até ser nomeado Papa, Prevost exercia a função de bispo emérito de Chiclayo, no Peru, posição para a qual foi nomeado em 2015. Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os bispos em janeiro. No mesmo ano, a 30 de setembro, o seu antecessor, Papa Francisco, o nomeou cardeal. Olhando para o perfil, Paulo Viana, que acabamos de acompanhar do novo Papa, era esperado que fosse o eleito para suceder ao Papa Francisco. Sim, obviamente, porque se olharmos também, o Papa Francisco, comparando com João Paulo II, Bento XVI, foi o Papa que mais fez cardeais. Então, como nós sabemos que são os cardeais que elegem um futuro Papa. Então, dos 133 cardeais presentes no então conclave, grande parte foram feitos pelo Papa Francisco. Significa que são daqueles que têm um pouquinho do perfil do Papa Francisco. Como acabamos de ver na peça, tem efetivamente as mesmas características do Papa Francisco. E nas congregações gerais, na segunda-feira, já se tornou público o perfil que se quer de um Papa. Então, enquadra-se muito bem com o perfil do então cardeal Robert. Portanto, não é de todo uma surpresa, mas é surpresa, portanto, para mim, no nome, né? no nome que escolhe, e também, pronto, por ser até então, o primeiro Papa norte-americano. Muito bem, o Papa foi eleito hoje, mas a sua entronização acontece apenas nos próximos dias. Sim, teremos já agora no domingo, e justamente celebraremos, enquanto comunidade católica, o Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor é aquele que apacenta, que dirige as ovelhas, vê de como a providência divina foi eleito hoje. No Domingo do Bom Pastor, ele será apresentado, terá a sua primeira missa, vamos assim dizer. A primeira missa, e justamente também nesse tempo pascal, que é um tempo da essência do cristianismo, né? Do cristianismo. Portanto, tudo veio a concorrer para a maior glória de Deus. Então, hoje foi apresentado. E ao contrário do que aconteceu com o Papa Francisco em 2013, que abdicou de algumas vestes papais, como, por exemplo, o sapato vermelho, que vimos aqui, aquela veste vermelha, o Papa Francisco apresentou-se de maneira simples. Exato. E hoje assistimos aqui já o Papa, não é, obediente àquilo que são as vestes tradicionais de um Papa. Então temos que querer que há um equilíbrio, não muito progressista, se quisermos, mas também não muito ortodoxo, não muito conservador. Portanto, hoje quer-se, de facto, esse Papa capaz,
aberto ao diálogo, então um equilíbrio. Um equilíbrio. Nem 8, nem 80. Muito bem. Exato. Paulo Viana, vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite. Muito obrigado e bom trabalho. E nós seguimos já com o jornal. Veja na reportagem a seguir o resumo de alguns dos detalhes que fazem parte da histórica indumentária do Papa. Depois de eleito Papa, o até então cardeal é vestido a rigor, como mandam as leis da Santa Sé. A indumentária, carregada de simbolismo e significado religioso, também diferencia o sumo pontífice dos demais cardeais. Entre as principais peças e adereços usados pelo líder de mais de 1.400.000 católicos estão o solideu, diga-se um chapéu que simboliza total dedicação a Deus. Este é usado também por outros. Entretanto, a diferença dos outros está na cor, sendo o branco para o sumo pontífice. Na indumentária do Papa está ainda a mitra, também um chapéu mais alongado e pontudo, criado no século X para diferenciar o Papa de outros religiosos. É utilizado em ocasiões solenes. É geralmente adornado com detalhes de ouro e prata. No tronco, a batina branca que representa a pureza e a paz. Ela tem 33 botões em representação da idade de Jesus e 5 abotoadeiras em cada punho que simbolizam as chagas de Cristo. Por cima, a casula, que simboliza a sujeição do sacerdote a Deus. As cores da casula variam conforme o período litúrgico da cerimônia. Há ainda a estola, um adereço longo e estreito, utilizado em volta do pescoço e pendendo sobre os ombros. Igualmente representa a sujeição a Deus. Em torno da cintura do Papa é colocada a faixa papal e com um brasão papal nas extremidades. Esta representa o compromisso com Cristo e o celibato. Outro acessório diferente é o sapato, que é de cor vermelha, representa o martírio de Cristo. No seu adorno, o Papa usa também a cruz, que é utilizada de forma permanente. É o símbolo maior da Igreja Católica. Igualmente usa um anel como símbolo oficial do papado. É também chamado de Anel do Pescador, em alusão a Pedro, o apóstolo de Jesus e primeiro Papa da Igreja Católica. O líder da Igreja Católica usa também o báculo, um bastão com uma cruz em cima, e é utilizado durante as celebrações para representar a sua missão eclesiástica de condução dos fiéis. Palácio da Cidade Alta, novos embaixadores, tomada de posse, em destaque. Informações sobre a cólera. 217 novas infecções foram registadas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, que reporta igualmente a ocorrência de 2 mortes no mesmo período. As mortes ocorreram em Luanda e na província da Huila. No total, desde o início do surto em janeiro, perderam a vida pela doença 588 pessoas e o número de casos registados de forma geral chegou aos 18.637. Estão atualmente internadas 583 pessoas, outras 192 receberam alta. Alguns produtos da cesta básica estão mais acessíveis nos mercados de Luanda. Cidadãos ouvidos hoje pela Girassol afirmam que esta é uma das melhores épocas para compras, mas não deixam de apelar ao governo, que continua a criar políticas de estabilização dos preços no mercado. Estivemos no mercado do Asa Branca, no município do Kazenga, onde registramos uma baixa dos preços de alguns produtos da cesta básica. O destaque para o arroz e o leite. Esse último, apesar da sua instabilidade no preço, apresenta ao cidadão muito mais variedades, com pacotes de até 5 anzas, tornando-se acessível a todos os bolsos. Alguns produtos os preços ficam mais baratos. Leite em pacote, sim. Aqueles pequenos são de 100 kwanza, tem de 50 também. Ultimamente o arroz estava nos 1.100 kwanza, mas é 1 quilo. E agora está no 800 kwanza, 950, então está a descer um pouco os preços. Ainda assim, há quem considere os preços elevados em função do poder de compra do cidadão. Os produtos da cesta básica, os preços estão mesmo puxados mesmo.
Porque até com 10 mil kwanza você não consegue fazer mesmo nada. Porque você pode ter os 5 mil kwanzas que diz que vou comprar um frango, 1 litro de óleo, não sei o que, não vai chegar. O leite está mesmo caro, caríssimo mesmo. Quer dizer, você pode ter uma bebê que mama o biberon em casa, só a latinha de 1 quilo está 9.500 de leite nido mesmo. Está mesmo difícil. Por outro lado, a instabilidade dos preços praticados pelos agentes comerciais, segundo as vendedoras, não lhes permite ter lucros. O valor fica abaixo do que se investe. O saco de leite compramos 180 mil. O arroz compramos 19. Estamos a vender o quilo, tem de 800, tem de 1.000. O quilo de leite tem de 3,5, tem de 4,5. Tanto o saco de 60 mil, nós vendíamos o quilo 2,5, 2.000. Conseguíamos de tirar qualquer coisa para consumo, para comer. Agora já não estamos conseguindo mais nada, tudo está difícil. Uns 10 mil no saco de leite, no arroz 2.000, às vezes um saco 1.500. É só isso. O cliente vai vir, vai perguntar, é X, ontem era X, agora é X, o cliente vai se embora. O arroz saco está 19.600. Tipo, quando vejo um salário cair, eles fazem subir os preços. Não sei o porquê. O cliente vai sair de casa com outro preço, quando chega aqui também outro preço, complica os clientes. As coisas estão muito caras. A coisa que baixou é só o arroz, o óleo, a massa, outras coisas não baixaram. Essa aqui é 19.600. Este azul, 17.200. Depende do arroz, da qualidade. Tem de 19.600, tem de 17.200, tem também de 18.000. Funcionamento na zona não oferece melhores condições de acomodação de alunos. Não é de hoje que os moradores do bairro Farol das Lagostas, vulgarmente conhecido como bairro Ige, clamam por uma intervenção na principal via que há mais de uma década se encontra degradada. Por conta do atual cenário, que para o morador Simão Francisco é inaceitável, muitos caminhões que fazem o transporte de garrafas de gás de cozinha têm sido saqueados. Francisco vai mais longe ao afirmar que só pelo facto da refinaria de Luanda estar edificada no bairro agora distrito ao município do Roger seria motivo mais do que suficiente para a via ser intervencionada. Aqui tem um estabelecimento da Sonangolo que é responsável para o abastecimento do gás a nível nacional. Os caminhões que vêm do leste, do norte, para buscar o gás, é neste perímetro onde tem as instalações onde faz o enchimento, certo? Então, para o gás chegar a todas essas províncias, partem daqui. Os carros ficam a partir aqui nessa estrada. Por quê? Porque a estrada está tão mal que os carros têm que andar lentamente e aí os milhares se aproveitam, subir por cima do caminhão e tirar as garrafas. Quando tem 1 ou 2 garrafas separadas do carro, então vai ter danos maiores. E para evitar os prejuízos, há quem prefira, apesar dos riscos, estacionar o carro na via principal e pegar uma moto, que por sinal também não é barato. Álvaro e Eurídice são exemplos disso mesmo. Muitas vezes temos estado a deixar os carros lá na via principal, na Tecnocarro, e entramos aqui utilizando motos, táxis de moto. E para os motoqueiros, quando chove, sobem sempre os preços da corrida. Portanto, às vezes gastamos por curso 400 kwanzas e daí volta ao total de 800. Então já é insuportável. Eu fiquei aqui na paragem por 2 horas à espera. Acabei tendo que voltar em casa porque já não valia a pena sair para o compromisso de tão tarde que era. Não oferecem. É o que eu disse primeiro, é que quem tem um carro bom, não aceitaria trazer o carro para aqui. Então, quem usa essa via são mesmo aqueles carros que já nem deviam estar em uso, né? Então, é o que temos, né? Aliado ao mau estado da via da Tecnocarro está a falta dos principais serviços sociais, como hospital, escolas e lojas de registro, conforme explicações de Francisco e Eurídice. Qualquer trabalho que a pessoa pretende fazer neste âmbito tem que se deslocar daqui ao Sambizanga, daqui ao Ojenda. Mas neste perímetro
em que abrange o bairro Ige, não existe serviço dessa natureza. Inclusive, houve uma fase que estavam a tratar aquele passe, como é que se chama? Cartão de morador, que substituía o cartão de morador, é o cartão de residente. É que houve um guichê aberto aqui nesta zona, mas de um tempo a essa parte esse guichê desapareceu, já não se faz sentir. Então não há serviços sociais aqui nessa área. Entretanto, a administração municipal do Roger Arrenda, de acordo com o seu diretor para a comunicação social, Divaldo Gomes, assegura que as inquietações dos munícipes em breve deixarão de ser um problema. Nós conhecemos as dificuldades porque passam as pessoas que vivem naquela comunidade por ausência de muitos serviços que ainda não estão, como a construção de centros de saúde e mais escolas. Isto já está em carteira nos planos de atuação da administração. Naturalmente que vamos compreender que os recursos são escassos, mas existe sim um programa que está em carteira da administração para períodos que não vamos adiantar para quando, mas os planos estão lá. Estamos cientes que sim, um bom melhoramento da recolha dos resíduos também que se acumulam naquela zona. Por outro lado, quanto à via que perguntou em instantes, aquela via já vai beneficiar de intervenção muito recentemente. Aliás, na verdade, vai merecer de intervenção fruto da responsabilidade social da refinaria de Luanda, que está ali ao pé, que vai fazer um trabalho de beneficência daquela rua. O agora município do Roger Arrenda é constituído por 21 bairros, resultante da divisão político-administrativa. A dívida pública de Angola caiu para 75% em 2024 e para este ano espera-se que diminua ao nível de 62% do produto interno bruto. Economistas reconhecem que o governo tem feito esforços consistentes para reduzir a dívida externa e interna, mas por outro lado defendem mais ações para a inversão do quadro atual. Complexa e multifacetada. É desta forma que é caracterizada a dívida pública de Angola. Neste ano, a dívida interna está a rondar os 14,7 mil milhões de dólares, ao passo que a externa está avaliada em 47,9 mil milhões de dólares. O governo tem feito esforços consistentes para reduzir a dívida externa e interna, mantendo regularidade nos pagamentos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Para estes economistas, a dívida por si só não é um problema, sendo que a questão tem que ver com a sua qualidade. É normal que um Estado contraia alguma dívida por uma necessidade imperiosa e que visa mitigar o impacto social, econômico e político. O que é mau na dívida é a justificativa e o fundamento pelo qual vai se criar a dívida. O Estado, por exemplo, quando pensa no endividamento para a construção das estradas nacionais, quem vai ter benefício somos nós, automobilistas. Esta dívida é sustentável. A dívida que achamos às vezes não ser muito bem uniformizada e não vai se enquadrar aquilo que vai no nosso contexto, são dívidas, por exemplo, de compras de Lexus para os magistrados, para o deputado. Não justifica, o deputado podia andar com um carro normal, como cidadão, mas são custos altos e isso depois leva o Estado ao endividamento. Agora, era mais fácil começar a fazer o corte de despesa que achamos fúteis e desnecessária. Vamos criar despesas fundamentadas, justificáveis e são credíveis e impactam significativamente no meio social. As econômicas serem voltadas para o investimento interno, a produção, não é? a diminuição dos impostos para as empresas. Essas políticas vão nos ajudar a manter uma estrutura econômica interna muito mais robusta e deixarmos de depender de financiamentos externos. A dívida externa é composta por diferentes modelos, nomeadamente dívida comercial, multilateral, bilateral e dívida relacionada com fornecedores e eurobonds. A China é o maior credor de Angola. Por esta altura, a dívida com o país asiático está em torno de 14,9 mil milhões de dólares, de acordo com palavras do Presidente da República, João Lourenço, a quando da entrevista concedida no dia 13 de fevereiro deste ano ao grupo de imprensa John Afrique. Nós tivemos dívida tão alta com a China, mas tem abertura de renegociar e até hoje estamos bem. Mas vamos dar exemplo a outros financiadores que nos exigem. Já quem nos exigiu a privatização das empresas, nos exigiu agora a retirada da subvenção dos impostos. Então, são situações muito agravadas ao Estado.
A dependência do petróleo contribui para que o país se endivide mais e mais, em consequência da volatilidade do preço daquela commodity no mercado internacional. Então, a diversificação da economia, que seria alavancar outras áreas de produção, não é, para nos desfazermos da dependência do petróleo. Essa é uma das soluções que nós podemos aqui elencar. A segunda, nós precisamos ter políticas fiscais internas mais assertivas. Em terceira instância, posso aqui dizer que nós precisamos dar uma folga ao empresariado nacional também, porque quanto mais produtivo estiver o empresariado nacional, maior será a nossa folga em obter receitas. Estou a falar aqui dos impostos. A dívida pública angolana é um tema complexo e multifacetado, com diferentes fatores que influenciam a sua evolução. A gestão eficiente da dívida é crucial para a estabilidade econômica do país. E assinala-se hoje, 8 de maio, o Dia Mundial da Segurança Social. O Girassol Jornal recebe o diretor da Segurança Social do Instituto Nacional de Segurança Social, o Dr. Geraldo Colivela. Dr. Geraldo, muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Iracelma. Nós é que agradecemos pelo convite, dada a relevância da data que hoje se assinala. Muito bem. Doutor, para início de conversa, atualmente mais de 3 milhões de trabalhadores estão inscritos no INSS, o que representa 10% do número de inscritos e cerca de 295 empresas. São números baixos. Que implicações é que isto tem no nosso sistema de proteção social? Realmente, não obstante esses números ainda serem baixos, estarem aquém daquilo que é o desejado, eles representam também uma conquista. Nesses últimos tempos houve um aumento muito substancial dessa cifra. Muito por conta daquilo que é a literacia na nossa realidade, a cultura previdenciária. As pessoas ainda andam muito céticas quando se fala de segurança social. É só para termos Por que desta realidade? Se nós repararmos bem, a grande maioria, 80% das pessoas que estão inscritas no sistema de segurança social são trabalhadores do regime por conta de outrem, trabalhadores do regime por conta de outrem. Mas a segurança social, ela dispõe de outros regimes. Estamos a falar dos trabalhadores por conta própria, onde nós incluímos os profissionais liberais. Estamos a falar do regime doméstico, estamos a falar do regime do clero e membros das confissões religiosas em exclusividade, os desportistas. Portanto, temos também aquelas atividades de baixo rendimento. Então, há um trabalho a ser feito e nesse sentido, constitui um dos grandes desafios e também objetivos estratégicos do nosso setor, expandir cada vez mais a segurança social, e essa data vem justamente com esse propósito de consciencializar as pessoas, as instituições, o Estado, de que a segurança social constitui um direito e um direito fundamental. Então, é um direito fundamental, como disse muito bem o doutor Geraldo. Muitos trabalhadores não conseguem ir à reforma devido ao incumprimento das empresas no pagamento das contribuições à segurança social. Apesar das empresas descontarem os respectivos valores dos ordenados mensalmente. Disse o doutor há bem pouco tempo que é um direito. Quantos trabalhadores estão nestas condições? Bem, com certeza isso é um dado que tem muito a ver com a nossa realidade. Muitas entidades empregadoras e até mesmo do setor empresarial público furtavam-se daquilo que são as suas obrigações. E nós temos que perceber que a nível da proteção social obrigatória, apenas tem direito a um benefício aquela pessoa que efetivamente tiver as contribuições. É necessário que os contribuintes, que são as entidades empregadoras, tenham alguma seriedade para com isso, porque o desvio de uma contribuição de um trabalhador constitui um crime, um abuso de confiança. Mas consegue avançar nos números de trabalhadores que estão nesta condição, que têm os seus ordenados descontados, mas as empresas furtam-se destas obrigações? Não podemos aqui avançar dados, mas o número, se avançarmos, é mesmo assustador, porque numa primeira fase nós vamos ver que são as empresas que são incumpridoras e numa escala, vamos assim dizer,
de abrangência, nós podemos medir que, atrelado a um contribuinte, tem vários trabalhadores que acabam por ver os seus direitos um pouquinho beliscados. Mas, a nível da segurança social, nós temos instrumentos que nos permitem ir atrás dos contribuintes devedores, permite fazer a regularização. E quantos contribuintes devedores o INSS detectou até agora? Olha, são muitos contribuintes devedores. Nós estamos a falar de mais de 200 empresas. Portanto, é um número bastante relevante e hoje em dia nós temos instrumentos para ir atrás, conforme eu dizia, de formas a que esse direito se concretize na vida das pessoas. E que instrumentos são estes, doutor? O instrumento é, desde logo, a cobrança. A cobrança, porque... Sei que o INSS levou a cabo, ou está a levar a cabo, o processo de cobranças coercivas. Como é que estamos? Quanto é que já foi recuperado? Em termos de valores, nós a nível da cobrança coerciva, já recuperamos mais de 5 mil milhões de kwanzas. Portanto, e quanto é que falta? É um exercício que... Por se recuperar. Por se recuperar, estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Então, é um exercício ainda que está a ser afinado. A experiência da cobrança coerciva entre nós é nova. Nós temos um instrumento jurídico que nos permite fazer essa cobrança, o Decreto Legislativo Presidencial 219, de 11 de março, mas precisa ser afinado justamente porque nós, atendendo também aquilo que é o contexto atual de muita dificuldade a nível das empresas, de tesouraria financeira, privilegiamos o pagamento voluntário. Se reparar, nós estamos a fazer uma campanha nesses meses justamente para permitir que os contribuintes devedores venham à Segurança Social e façam a regularização das suas dívidas. Há muita adesão? Sim, tem havido e prova disso também os números que evidenciou relativamente ao número de segurados em 3 milhões, número de contribuintes em 264 mil. Portanto, é fruto dessa campanha. Muito bem. Fruto dessa campanha. Dr. Geraldo Colivela é o diretor da Segurança Social do Instituto Nacional de Segurança Social. Vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite. Muito boa noite, obrigado. E nós seguimos com outras da atualidade. O Presidente da República conferiu posse nesta quinta-feira a 4 novos embaixadores nomeados. Durante a cerimónia, o chefe de Estado recomendou investimentos, aposta na diplomacia económica com vista a elevar o bom nome de Angola na diáspora. A cerimónia que decorreu no Palácio Presidencial da cidade de Alta em Luanda contou com a presença da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de outros membros do Executivo. Foram empossados Lisete Satumbo Pena, embaixadora de Angola no Reino dos Países Baixos, Eduardo Otávio, embaixador de Angola na República da Sérvia, Domingos Coelho, embaixador de Angola na República Unida da Tanzânia e Oliveira Encoge, embaixador de Angola na Côte d'Ivoire. Em poucas palavras, o Presidente da República, João Lourenço, exortou aos diplomatas ora empossados a trabalharem para elevar o nome de Angola e a reforçarem a diplomacia económica. O nosso apelo é que defendam sempre o bom nome do país, o bom nome da Angola, defendam os interesses da Angola nesses mesmos países onde estão acreditados. Angola faz 50 anos, portanto estamos no ano do jubileu dos 50 anos, portanto precisamos de, junto dos países em que serão acreditados, procurar realçar os ganhos que Angola e os angolanos obtiveram desde que rompemos com as grilhetas do colonialismo há 50 anos atrás. Uma missão que os embaixadores garantem cumprir com zelo. Nós, Angola, temos celebrado cerca de 14 acordos de cooperação com a Côte d'Ivoire. Eles foram celebrados muito recentemente, há sensivelmente 11 meses, exatamente no dia 27 de junho do ano passado. Estes acordos são nos vários domínios, a começar pela cooperação política e diplomática,
a cooperação econômica e comercial, a cooperação sociocultural. E então nós temos bases para mobilizar os atores públicos e privados de ambos os países para que possamos materializar e periodicamente avaliar o grau de cumprimento destes acordos. É uma missão de Estado. O chefe de Estado, camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, orientou-nos que é para promovermos a imagem de Angola, priorizando a diplomacia econômica. Temos que revitalizar a cooperação, revitalizar as comissões mistas já criadas. A comemoração do jubileu dos 50 anos da independência de Angola, que se assinala este ano a 11 de novembro, também é um assunto que deve merecer a atenção dos diplomatas e é uma das orientações do Presidente da República. Nós vamos, de facto, reforçar essa solidez e essas relações históricas. E, concomitantemente, temos uma embaixada na Sérvia, vamos avaliar o nível de trabalho que está feito e vamos dar continuidade aos projetos que estão em carteira. Vamos, naturalmente, divulgar a nossa realidade, defender os interesses da República de Angola. Vamos comemorar os 50 anos. Naturalmente, vamos também referir os ganhos, as vitórias que tivemos e esses desafios que se colocaram o nosso trajeto político e também revitalizar a comissão mista e outros acordos, outros instrumentos jurídicos que temos em carteira para reforçarmos as relações político-diplomáticas entre a República de Angola e a República da Sérvia. E com os 50 anos que nós vamos celebrar este ano, vamos ver no terreno o que é que a colega anterior já avançou e o que nós poderemos fazer para realçar esta data tão importante para o nosso país. A Vice-Presidente da República recebeu nesta quinta-feira, em audiências separadas, o Presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, que fez um balanço das atividades realizadas em 2024. Foram igualmente recebidas a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola e a promotora do projeto Avança Mulher. O dia na vice-presidência foi reservado para audiências. Esperança da Costa teve 3 e recebeu o primeiro, Pedro Godinho, presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América. Dentre os vários assuntos, destacou-se o interesse de Angola trazer algumas universidades americanas para se estabelecerem no país. Em novembro iniciamos as universidades iniciaram essas visitas e pelo menos houve o compromisso de haver um resultado, sobretudo a Universidade de Carnegie Mellon. A Universidade de Carnegie Mellon é uma universidade que faz parte do top 10 do mundo e número 1 em tecnologia e, sobretudo, em tecnologia de inteligência artificial. Pedro Godinho garantiu que o protocolo para que as duas universidades estejam em Angola já foi assinado. A Universidade Agostinho Neto foi escolhida pelas universidades americanas para juntos trabalharem nos aspectos necessários. Felizmente é a universidade pública que tem no seu universo mais de 23 mil estudantes e naturalmente, estruturalmente, também está muito melhor organizada. Portanto, esse protocolo já foi assinado em março, portanto, precisávamos então dar seguimento das outras questões para continuarmos a caminhar no objetivo final, que é trazer as mesmas universidades para aqui, para o país. Na segunda audiência do dia, Esperança da Costa recebeu a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, onde, dentre os assuntos, destacou-se a questão do banco de leite e as técnicas que foram desenvolvidas para a conservação deste líquido. Por outro lado, falamos um pouco sobre a Ordem dos Médicos de Angola, a minha vivência como bastonária e também falamos sobre o banco de leite, que percebi que a senhora vice ficou muito interessada e conhece bem
falamos sobre algumas técnicas que nós desenvolvemos dentro do Banco do Leite, como pasteurização, controle de qualidade do leite, onde ela perguntava interessadamente se realmente temos tido todas as precauções por causa da qualidade do leite humano, e com certeza convidamos a nossa vice-presidente a ir visitar o Banco do Leite para melhor perceber qual é o trabalho que se faz dentro do Banco do Leite para podermos salvar vidas, reduzir a mortalidade infantil no nosso país. Elisa Gaspar ofereceu à vice-presidente uma obra literária sobre a resiliência das mulheres, uma obra que foi editada e apresentada em março, em São Paulo, Brasil. Fátima Muniz, promotora do projeto Avança Mulher, encerrou o dia. O objetivo do seu encontro com a vice-presidente foi para apresentar o título Doutor Honoris Causa pelo reconhecimento aos projetos literários que promovem a criatividade, a esperança nas crianças e a força feminina, recebido em dezembro de 2024. E o prêmio Doutor Honoris Causa, como qualquer outro prêmio, é devido a um mérito, devido a um trabalho. Eu faço trabalho com crianças, com mulheres em situação difícil, desde os tempos de Benguela, acompanhava a situação das mulheres. Criei uma organização, SOSPO. Nós ajudávamos as mulheres com filhos nos hospitais, aquela enchente, ficarem lá fora. Então fomos ajudando. Juntamos esses aspectos todos e depois de umas semanas dizem que o júri analisou e, como era a única participação africana, deram a mim e a Egna o prêmio Doutor Honoris Causa. O projeto Avança Mulher também foi destacado, uma antologia que será publicada já em junho. É a vivência dessas mulheres que será transformado numa publicação, numa antologia. Ela deve sair já agora em junho. Portanto, o grito das mulheres, o amor. Falar do amor, falar das coisas que nos cativam, falar das coisas que nos fazem mexer. Isso é importante. É tempo para o primeiro intervalo da noite. Voltamos depois. É curto, não saia daí. Até já. Estamos de volta e a notícia do dia. Já é conhecido o novo líder da Igreja Católica, como aqui fizemos referência. As reações da comunidade em questão em Angola não se fizeram esperar. O Alberto Capitão encontra-se na paróquia Santíssimo Redentor, na centralidade do Quilamba, onde estendemos o nosso sinal. Capitão, boa noite. Conta-nos como os fiéis reagiram à eleição do novo Papa. Boa noite, Iracema. Boa noite a quem nos acompanha. Estamos, de facto, aqui na paróquia Santíssimo Redentor, Jericó. A verdade é que aqui também já conseguimos medir a pulsação dos fiéis que estão a saudar infusivamente a eleição do novo Papa, o novo líder da Igreja Católica, o norte-americano Robert Pestrov, que adotou o nome de Papa Leão XIV. Aqui conseguimos conversar com alguns fiéis, mesmo ainda ao decorrer desta celebração, e o sentimento é de alegria, já que a Igreja encontrou uma nova liderança. Também nós já tivemos acesso a várias mensagens de felicitações ao Papa. O Presidente da República, por exemplo, já publicou na sua página Facebook que, em nome do Executivo angolano e no seu próprio nome, tem a honra de felicitar Vossa Santidade pela sua eleição à tão prestigiosa função de Bispo de Roma e líder mundial da Igreja Católica. Alegra-nos imenso saber que a escolha que recai sobre Vossa Santidade foi o resultado consensual de uma reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica. Este é o extrato da mensagem do Presidente da República, João Lourenço. Também já reagiram a esta eleição vários líderes mundiais. O caso do primeiro do presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, que felicitou o novo Papa Leão XIV e manifestou o desejo de que o seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos. Também felicitou o novo Papa, o presidente francês Emmanuel Macron, tal como o SICA, Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, que também já felicitaram a Igreja Católica pela eleição do novo Papa. Como disse, aqui ainda decorre esta cerimónia de
celebração ao Santíssimo, no caso a adoração ao Santíssimo de Jesus. Por isso mesmo não conseguimos conversar em direto com o padre pároco desta paróquia Santíssimo Redentor, porque é ele quem orienta esta celebração ao Santíssimo, mas o que conseguimos apurar é a felicitação dos fiéis por esta eleição e com certeza vamos nos próximos momentos trazer outras reações a esta eleição do Papa Leão XIV, que aconteceu no final da tarde de hoje e princípio de noite em Luanda. É por esta altura o ponto de situação que podemos fazer Iracema Arnaldo e voltaremos claramente em próximos espaços para mais atualizações. Obrigada, Alberto Capitão. A partir da centralidade do Quilamba, rumamos para Benguela, onde também já há reações à volta da eleição do novo líder da Igreja Católica. António Mateus, boa noite. O que é que nos podes avançar a esta altura? Para os bispos. E, portanto, certamente é um homem que conhece bem a Igreja, que conhece os problemas da Igreja, seja da América Latina como de outros continentes, porque é um Papa que pertence a uma congregação religiosa, agustinianos, portanto viajou como superior já pelo mundo. Portanto, temos alguém que conhece a Igreja, certamente levará a bom porto o trabalho que tem a fazer de promover a unidade da Igreja, promover a concórdia mundial, de trabalhar para o bem-estar da Igreja e da humanidade. É importante que tenhamos isto como ponto de partida do Papa Leão XIV, o desejo de ver a Igreja unida, de ver o mundo a caminhar e a trilhar as sendas da paz, dizer que a humanidade, não é, se reencontre e possa continuar tanto a trilhar os caminhos da justiça, da paz, da fraternidade. E, portanto, neste sentido, cada Papa é um Papa, não é? E este certamente marcará o seu pontificado e veremos certamente nos próximos dias, depois da sua entronização como Papa, o início do seu pontificado, portanto, nos dará as linhas gerais da sua atuação na Igreja. Mas, como sabe, o Papa segue aquilo que é tanto a linha da Igreja, o Evangelho, a doutrina e a sua missão principal é confirmar os irmãos na fé. E é o que nós desejamos ao Papa Leão XIV, o Espírito Santo assista nesta sua missão grande, uma grande responsabilidade, não só para com a Igreja Católica, mas para o mundo inteiro. O Papa representa muito para o mundo e, portanto, por isso essas milhares de pessoas que ocorreram à Praça de São Pedro hoje, e os milhares que certamente acompanharam pela televisão e receberam a primeira bênção do Papa, a bênção Urbi et Orbi, que com a indulgência plenária, portanto, desejo de que também as pessoas se reencontrem espiritualmente e caminhem. Portanto, acolhemos com muita alegria o Papa Leão XIV e auguramos-lhe um frutuoso ministério como sucessor de São Pedro. Aqui então as primeiras reações do Bispo da Diocese de Benguela, o ordinário do lugar, a esta eleição do Papa Leão XIV, há pouco menos de uma hora, e as reações já começam a se fazer sentir pelo mundo todo e, claro, a Diocese de Benguela não quis ficar de fora a este momento áureo histórico também para a Igreja Católica a nível do mundo. De resto, ficam os abraços de Paula Cambonja nas imagens e António Mateus nas primeiras reações a partir da cidade de Benguela, província de Benguela, Diocese de Benguela, quanto à eleição do novo Papa. As reações em torno da eleição do novo Papa, Leão XIV, que foi eleito esta quinta-feira, é o novo líder da Igreja Católica e o primeiro norte-americano na história da Igreja Católica. Transição para o Cacimbo. Procura de roupas próprias para a estação em destaque. Mudança de página, vamos olhar para o desporto. Angola conseguiu vários passos para as meias finais em séniores masculino no Campeonato Africano de MMA, que decorre no nosso país.
No quarto dia de combates do Campeonato Africano de Artes Marciais Mistas, MMA, que Angola acolhe na Arena de Luanda, tivemos uma margem positiva de atletas. Nós temos que representar até sair sangue. E o adversário foi um pouquinho forte, mas comigo não foi pare, mas vamos treinar porque vem mais a luta difícil que vem amanhã, então estou pronto para isso. Outro atleta que também está feliz por passar às meias finais é o zambiano Kylian Landu, de 26 anos de idade, da categoria de 70,3 kg. Foi uma boa luta. Aproveitamos tudo a nosso favor, embora com algumas dificuldades, e mesmo assim estamos nas meias finais, que será já amanhã. Quem acompanhou tudo de perto, o quarto dia, com bastante satisfação, foi o Grande de Marte Pena, que tem feito uma boa preparação para o grande duelo que vai saudar o 50º aniversário da nossa pátria. O nível realmente é muito alto. Eu acho que, novamente, nessa segunda vez que o campeonato vem aqui para Angola, o time Angola está a mostrar muito potencial. Acho que são mais de 22 medalhas agora, né? De ouro. Então dá para ver que realmente o esporte tem um grande futuro e com o trabalho que está a ser feito, daqui a mais uns 2, 3 anos, realmente seremos os melhores do mundo. Para ser honesto, não vi todos os combates, estava um pouco ocupado, mas do nível que eu já consegui ver, acho que eles têm o potencial de chegar também no que ganhar a medalha. A pressão foi muito boa, eu acho que é um pouco mais fácil lutar aqui em casa, por causa do apoio, né, do público. Normalmente quando vou competir num país estrangeiro, sempre apoiam os outros adversários, então acho que será muito mais fácil competir aqui, ter o apoio de todos os angolanos. Nesta sexta-feira vão entrar no octógono os júniores e séniores para a disputa das meias finais. Cada categoria dos mais adultos teremos pelo menos um angolano a lutar para estar na final. O desporto a levar-nos para o segundo e último intervalo da noite. Regresse connosco. De volta às notícias no Girassol Jornal, a falta de emprego, espaços de lazer e aumento da criminalidade são algumas das preocupações da juventude no Kwanza Sul. Ouvidos pela Girassol, os jovens naquela região do país pedem por uma intervenção urgente das autoridades. Temas como o desemprego, espaços de lazer, a criminalidade, entre outros, dominam as conversas do dia a dia por parte dos jovens no Kwanza Sul, uma província que vai aos poucos evitando esforços de todo lado para acudir às questões mais gritantes. Por parte dos jovens desta província a sul do país, as preocupações não faltam. Dificuldade de empregos, algumas outras coisas. Não estamos a saber ajudar. Acreditamos que parte pela questão da formação superior, passa pela formação técnico-profissional, a questão da própria empregabilidade e necessariamente a criação de lazer também. Acreditamos que são aquelas situações que muito apoquentam a juventude daqui da província do Kwanza Sul. Enquanto as oportunidades de emprego não chegam para todos, alguns jovens vão desenvolvendo e experimentando algumas habilidades, tal como este jovem que produz chinelos artesanais. Faço aqui meus negócios nessa nossa marginal. O bocado que eu faço, a minha família come. Há dia que a pessoa consegue vender 2 pares, 3 pares. Há mesmo muito jovem desempregado que até do qual tem que ficar aqui no coiso, na pesca. Tem que ficar aqui na pesca, coisa, puxar barco, que é para sobreviverem. Mas se tivesse mais uma oportunidade tipo de empregos, eu acho que seria mais coisa, acho que seria mais relevante para o SUM. Falta de lugares para a diversão e o aumento da criminalidade não ficam de fora na lista de preocupações da juventude. Priorizar o emprego para diminuir o nível de criminalidade na nossa província. Bibliotecas também, casas de diversão para crianças, parques infantis. Acho que isso é necessário. Alguns jovens defendem que as prioridades do governo deveriam começar pela agricultura, por ser uma das potencialidades da província. Sim, tem, bastante, e bastante mesmo. Como, por exemplo, temos o município do Acocongo, temos o município do Kassong, Mucende, o Celes, a Conda, a Kibala,
entre outros municípios. Temos bastante terra arável para cultivar e para implementar bastante projeto que poderia ajudar a nossa Angola a crescer. Se apostarem também na agricultura, já que o nosso município é bastante rico em isso também, se apostarem nisso também, acho que terá mais impacto na juventude e não só nos nossos municípios. A 7 dias já para o início oficial da estação de Cacimbo, vendedoras de roupas da época no mercado do Asa Branca dizem estar a registrar pouca procura, apesar de os preços, segundo as mesmas, estarem razoáveis. Confira a reportagem da Susana Ângelo. A cada esquina, na secção de roupas do mercado do Asa Branca, nos cabides, o anúncio da época que se avizinha é visível. Muita oferta de recém-nascido a adultos. Entretanto, pouca procura. Abri no sábado, mas a venda está fraca, ainda não tem cliente. A partir do dia 15 de maio em diante, vem já procura muito. Procura mais casacos e o fato completo. O fato completo. Às vezes vem procuras de meia também. Nesse momento que está a sair mais é o bode, o fatinho fechado e o pisconcinho de bebê. O mercado do Asa Branca tem sido a fonte de aquisição de mercadoria dos comerciantes de outros pontos do país. Essa senhora sinaliza que os produtos vão igualmente além das nossas fronteiras. Das províncias vêm buscar por aqui, vêm revender para a província. Uambo, Huila, fora do país, também vem lá. Muitos que saem da província venham comprar o casaco, porque a província, principalmente a província do Uambo, que é a minha província, faz muito frio. Por outro lado, os agentes comerciais alertam para a inflação dos preços praticados atualmente. O fatinho de bebê está a 2.000 kwanzas. O manjuquinho pequeno de bebê também está a 2.000 kwanzas. E o pisconcinho está a 1.500 kwanzas. A tendência vai ter subir a partir do próximo mês, porque o frio aí vai dar mais, lá também os balões vão subir. Nós também aqui vamos subir mais um bocadinho. Nessa fase, o balão de manjuquinho já está a 150.000 kwanzas. E o próximo mês, acredito eu, que vai subir a 200.000. Então, o fatinho já vão comprar 2,5. Está barato, no chão é 1.000, o fato é 7.000, um casaco é 3,5. Os preços tem de 5.000, tem de 6, tem de 7. Vai ter casaco de 7.000, vai ter de 11.000, vai ter de 12, dependendo de casaco que tem validade. A atriz e biomédica Fernanda da Silva foi ao mercado do Kazenga para completar o que tem em casa e deixa uma dica para poupar o bolso e estar melhor aquecido no tempo de frio. Os preços a essa altura sobem um pouquinho mais. Então a gente começa já a preparar. Tem muito casacos, um monte de colchas muito bonitas até. E então tem muita coisa boa. Já estamos preparados também porque até nós variamos. Quando é a época de calor, nós guardamos a roupa do frio. Agora que está a chegar o frio, nós tiramos aquelas que já temos na reserva. O tempo de Cacimbo no país começa oficialmente a 15 de maio e termina a 15 de agosto. Está tudo dito, tudo contado na edição desta quinta-feira do Girassol Jornal. Boa noite e até amanhã.